Muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do A Orla Podcast. Bem, pessoal, celebrando o mês das mulheres, trouxemos hoje uma convidada muito especial para celebrar o mês das mulheres. Uma mulher extraordinária no Endurance, não só no Endurance, na vida. Então hoje a nossa conversa é com a doutora Ana Beatriz Gorini da Veiga. E para me ajudar a fazer a apresentação da doutora Ana, eu vou pedir a ajuda aqui do meu colega e meu sócio no podcast, Rodrigo Quevedo, porque o currículo é extenso, hein? Se eu for começar a ler aqui, a gente não vai parar, então vamos seguir aí na apresentação com um breve resumão da doutora Ana. Boa tarde a todos, boa tarde Maurício, boa tarde Ana, que prazer te ter aqui. Prazer é meu. Olha, assim, para mim é uma satisfação. Pessoal, a doutora Ana, a professora Ana, né, eu acho que isso também é um título importante, né, é bióloga como eu, né, isso é um prazer enorme, né, ter uma colega de área, né, mas ela, então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela tem graduação, né, tanto licenciatura quanto bacharelado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Ciências Biológicas, fez o seu mestrado e seu doutorado também pela mesma instituição, tá? Daí passou aí por um programa sempre na área, né, de biologia celular e molecular, né? Hoje ela trabalha mais com a área de virologia, né? Eu lembro bem que durante a pandemia, assim, a doutora Ana, volta e outra, aparecia em reportagens, porque é uma especialista na área e como a gente passou por um período muito duro, né, de um vírus muito mortal, e a gente ter uma especialista, né, que entenda do assunto é importante, né? Uma das coisas que me chama mais atenção nesse currículo, que é uma coisa que é fantástica, que ela fez o doutorado dela sanduíche, passou 12 meses no National Institute of Health, nada mais, nada menos que o NIH, um dos maiores órgãos de saúde do planeta. Pessoal, então esse é o currículo técnico, né, da nossa convidada. Mas ela tem uma conexão com a corrida super importante. Ela é corredora, né, e assim, amante da natureza, né, amante do esporte. Se eu também começar a falar do currículo dessa mulher, de cara, esporte como agora? esportista, eu não vou parar nunca mais. Tá? Mas vamos falar algumas coisas. Algumas. Ela foi a primeira sul-americana na Maratona de Paris em 2002. Foi a primeira brasileira na New York City Marathon em 2015. Tetracampeã da Wine Run, né, no Vale dos Vinhedos. Foi primeira geral no feminino da Maratona de Punta em 2010 e eu estava lá para ver isso. Eu vi isso acontecer. Ela tem uma participação super importante no desafio 600K São Paulo, Rio de Janeiro, que foi uma corrida assim que cobiçada por muita gente, né? Eu mesmo tentei participar da seletiva, o Rodrigo lá da Companhia dos Cavalos também, e ela integrou a equipe, né, que foi totalmente composta por mulheres em 2009, né, e também em 2010, né, Ana? Né? E isso é uma coisa fantástica, né? Apenas mulheres. Ana, seja bem-vindo ao Orla Podcast. Muito obrigada. Obrigada também pela introdução, pela apresentação. Nos diga, a primeira curiosidade que eu tenho é como conciliar ser doutora, esportista e ter esse currículo vasto, tanto na área acadêmica quanto na área de esportes, assim, porque amadores que somos, não somos profissionais no esporte, fizemos os nossos esforços, mas tu tem um currículo que é invejável por muitos que são profissionais. Nos diga como conciliar os dois mundos, ou se existem esses dois mundos. Bom, eu enxergo, é difícil desvincular a corrida da minha vida, né? Então eu sempre gostei de esporte desde muito pequena, né? Nunca fui uma criança sedentária, era gordinha, mas não era sedentária. Pegava onda, participava de campeonato de bodyboard desde nova, e aí eu fui fazer um intercâmbio fora, com 16 anos, engordei demais. E foi ali que eu comecei a correr, então isso em 1993, dia 3 de março de 93, está lá na minha agenda da high school nos Estados Unidos, quando eu integrei o track and field e o cross country club da escola. E a corrida, aquela rotina de depois da aula do colégio, ir para a pista, ter
o treinamento, ter os horários, teve muito a ver com a pessoa que eu já era, que era aquela coisa de uma criança disciplinada. Quando pequena eu dancei balé, tocava piano, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito da disciplina, né, de rotina. E sempre eu gostei de acordar, não é que eu gostava de acordar, mas eu sempre acordei muito cedo. Então imagina uma criança que acorda às 5 da manhã e não tem o que fazer. Então eu não tinha o que fazer, já com 16, 17 anos, vou correr. Então não é que eu não tive que adaptar a minha vida para a corrida. A corrida foi a coisa que mais se adaptava ao meu dia a dia. Bom, então isso me ajudou, a corrida em si, ela também me ajudou, por sua vez, a ter foco e disciplina. Então uma coisa alimentava a outra. Quando eu comecei todo o estresse de graduação, depois o mestrado, doutorado, parte do doutorado fora também. Durante a graduação também tranquei um semestre e fiquei fazendo um intercâmbio na área científica em Montana, nos Estados Unidos. Eu morava a 30 quilômetros da capital. A capital tinha 28 mil habitantes e eu morava sozinha numa época que eu não tinha telefone na casa, só rádio. No meio do nada, tinha um vilarejo com 5 casais que moravam ao longo de todo o ano, que ficava a 8 quilômetros da minha casa. Então era realmente no meio do nada e eu saía para correr. Então a corrida foi muito a minha companheira, a minha terapeuta, né? E me ensinou não só essa coisa toda do autoconhecimento, mas a ter disciplina. Então na hora ali no mestrado, doutorado, ter a rotina de laboratório era algo que para mim era natural. E durante a corrida, eu acho que o doutor Quevedo, ele falou todo o meu currículo, mas ele tem 2 doutorados, não bastava um só, ele tem 2 doutorados. O Rodrigo Quevedo deve saber bem disso, que quando, principalmente a corrida, eu não sei muito como é que é na bicicleta, porque eu não sou ciclista. Eu ando de bicicleta, mas não sou ciclista. Quando a gente entra naquele modo, né, de flow que a corrida traz, tem insights científicos, insights intelectuais muito, muito profundos. Então, coisas de projetos de pesquisa que estão ali, que você não sabe como resolver, de repente, no meio da corrida, tenho que escrever isso, tenho que chegar em casa, vou escrever isso, é isso que eu tenho que fazer no laboratório. Então, a corrida fazia parte também, né, do meu mestrado, do meu doutorado. Na época, o doutorado lá na URGS, no campus do Vale, quantas vezes que eu voltei correndo, porque na época não tinha a linha universitária, era aquele o campus 42, fazia toda a volta lá pela Antônio de Carvalho, não tinha corredor de ônibus, era muito demorado, então às vezes para ganhar tempo eu voltava correndo, morava ali na José Bonifácio, na frente da Redenção, então eu voltava correndo do campus para casa, dava 1 hora. Eu chegava antes do ônibus, né? Então, a Redenção era meu quintal de casa, né? Estudei o ensino médio, na época, 2º grau, eu fiz no colégio de aplicação. E quando eu voltei, então, do intercâmbio, lá na metade já do 3º ano, do 2º grau na época, tinha que escolher em educação física se queria fazer vôlei, o handball ou atletismo, que era ali na pista do Ramiro Souto. Era ali que a gente tinha as aulas da aplicação, porque a aplicação era lá no centro da URGS. Por acaso, hein? E aí que a aula de educação física era na pista. Só que eu não queria ficar na pista dando volta. Eu gostava já de rodar 5, 6 quilômetros. Aí a professora pegava uns 4, 5 guris que aguentavam ali correr um pouco mais e colocavam eles para correr comigo na Redenção, que tem aquela pista interna de 2 quilômetros. É um trajeto que na época ainda era marcado. É o percurso interno da Redenção. Daquele de 2, Então, e eles, então vamos correr com a Aninha, né? E lá iam eles correr comigo para eu não ir sozinha, porque não tinha ninguém na rua, né? Não, eu estava comentando um pouco antes aqui da gente iniciar, que aí, nesse período, 93, 94, eu comecei a sair da Redenção com uma turminha no sábado de manhã ou no domingo, para ir até a plaquinha. A plaquinha é uma plaquinha que tinha de 50 km por hora, bem na frente da entrada do Parque Gigante. Era do bem Parque na frente do Parque Gigante. Aquela plaquinha que do expedicionário, do monumento, até lá dava 5 km. Então, a gente batia na plaquinha e voltava. Porque dali em diante era uma vila bem perigosa, tinha tiroteio, então não dava para correr dali em diante. A gente ia até a plaquinha e voltava.
E para mim aquilo era muito longe. Eu tinha 17 anos, né? Então tudo era muito longe. E a maratona, e a meia maratona de Porto Alegre passou ali. Passava ali. Passava ali. Nessa época, tu Nessa diz, A maratona agora- saía. Hoje passa. Hoje- De novo, obviamente, mas hoje num Hoje é outro outro mundo, contexto, tanto social, né, Isso. quanto urbano. Inclusive, quem viveu essa época da Ana, eu vivi, né, entre outros, tá muito diferente. Totalmente Né? Se tu diferente. conta que ali existia uma vila, Pois é. e é uma vila muito perigosa ali, né, na Diário, né, tinha o Jockey Era mesmo do outro Caicai, lado, era pela a Caicai. Caicai. Ali, olha, não era bem assim, de carro a gente quase não passava ali. Mas era outros tempos, né? Hoje tá bem diferente Essa situação. saída do expedicionário até fazendo esse trajeto é uma das maratonas da meia ao contrário, mas da maratona Da New Balance vai né? ter, mas também Porto Alegre, né? As Isso. duas ali, esse é Passam. um percurso, é um trajeto comum. Hoje é um trajeto. Mas eu não sei se eu cheguei, eu acho que eu acabei não respondendo bem. Então, desde muito cedo, eu levo a corrida como parte da minha vida. É muito engraçado que eu tenho amigos assim, tu sai correndo, eu respondo, tu segue escovando teus dentes, né? Porque assim, é parte Muito bom. tive épocas que eu corria todos os dias, quando nova na faculdade, eu corria de manhã e no verão não tinha o que fazer fim de tarde, e saía para correr de novo, então eu corria 10 km da manhã, 10 da tarde, tinha muito mais energia. E então, como conciliar? Para quem começa já adulto, eu acho que é mais difícil, porque daí já tem outros gostos, outros hábitos, ou é o happy hour, ou é isso, Sim. ou é aquilo. Eu não, a minha curtição sempre foi essa, o pessoal da faculdade saía para o bar depois da aula, na época tinha ali no Antônio, o pessoal vendia cerveja na URGS, enfim, né, depois foi proibido, então o pessoal ia para o bar, ou ali para Osvaldo, que tinha o bar do João, Scaler, eu não gosto disso, eu quero correr, né? Então sempre foi a minha curtição, né? Muito bom. E me diz uma coisa, imagina só, nos 90, né? Provavelmente, assim, o público feminino que corria deve ser muito pequeno, né? Me vem alguns nomes na cabeça aqui, né? A Geni Mascarello, a Leda, né? Poderia citar tantas outras e que a gente conhece que ainda continuam correndo, inclusive mesmo já com muita experiência. Como é que foi? Porque a gente, infelizmente, a corrida ainda parece ainda ser um mundo, parece que ainda machista, masculinizado. A gente está vendo a mulherada tomar conta e eu acho ótimo. Mas naquela época, como é que era isso? Eu dava sorte porque daí eu sempre ganhava pódio. Tá bom. Primeiro porque eu era, às vezes na minha categoria só tinha eu. Dos 18 aos 18 aos 20, ou 18, 19. Só tinha eu. Mas já tinha essa separação por categoria nessa época? Já tinha. Eu realmente não lembro. Algumas provas de 10 em 10, né, mas a maioria de 5 em 5, mas já tinha. Só que assim, só ganhava medalha se fosse primeiro, segundo ou terceiro lugar na categoria, né? Não existia medalha de participação. Como assim ganhou uma medalha? Por que ele ganhou? Porque correu 10 km, mas tá aí. O que tem de mais correr 10 km ou 20 ou 42? Ganha. Aliás, a maratona já tinha medalha de participação. Inclusive, nos Estados Unidos, pelo menos, é assim: tu ganha medalha se tu ganha pódio. Né? Exceto a maratona. E a maratona, quem completa as grandes maratonas, aí sim. Mas se não, tu não ganha nada, né? Era isso aí. Parabéns. Cada lugar uma cultura, né? Então, claro que preconceitos, eu acho que não tanto por ser mulher, mas a gente cansava de escutar. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. O pessoal passava de carro. Bom, por que a maratona em século XXI, com todo esse pessoal correndo, por que a maratona está direcionada principalmente para a orla? Porque a gente sabe que em Porto Alegre, fechar a avenida, por mais que se consiga, tem sempre o estressado no único domingo que é fechado por alguns minutos uma esquina que o cara passa por cima. O cara vem de carro e passa por cima. Então, infelizmente, a gente ainda vive preconceito. Nós atletas, né? Atletas. Também não gosto de dizer atleta. Corredores, praticantes de atividade física. Né? Nós ainda sofremos muito preconceito. Eu acho que isso também... Parênteses, né?
passa muito daqui a pouco das nossas autoridades, né, públicas, sabendo que esse evento é um evento grande, um evento importante, que traz muitas pessoas de fora, movimenta a cidade, de apresentar melhor ela, né? Divulgá-la melhor. Nós como estamos meio, né? há 3 semanas, né, Maurício? 2 semanas da NB. Ah, tá. Que propaganda que tu dias. tem escutado aí? É. Não, eu nem sabia, eu fiquei sabendo 40 ontem. dias, Que né? vai Que ter. propaganda que tu Eu que sou escuta corredora. estamos há 10 semanas, se não me engano, é de Porto Alegre. É. Na minha opinião, já deveria estar sendo divulgado. A NB é desde pelo menos o final do ano passado. Então a gente não vê essas divulgações. Quantas vezes tu chega na orla e tá tendo uma prova de corrida que tu não fazia ideia que estava acontecendo? Então isso eu vejo Lembrando como que ela problema. movimenta a cidade em termos econômicos também, Até financeiro, porque de quem vem de turismo, fora quem vem... dificilmente vem sozinho, Exatamente. né? Não, e o Rodrigo sempre gosta de Cleimar, né? Sempre gosta de mencionar que Nova York é parado, né? Por uma maratona, porque eles entenderam que traz Parado benefícios. 2 dias, 2 né? dias. Porque no sábado para, que tem lá uma corrida de 5 Isso, 5 quilômetros. quilômetros na noite e E tal. aí no domingo para completamente. E sai de um lugar e termina em outro. Para exato. 42 quilômetros. Aqui, às vezes, para um trecho de uma avenida. Lá tem um dia, tem a One Mile, Fifth Avenue, que é a principal 1 milha do mundo, né? Eu lembro quando eu estava lá, resolvi me inscrever assim na véspera, nunca tinha corrido 1 milha. E a menina que ganhou lá, ela ficou em terceiro depois na Olimpíada, nos mil e quanto que é na Olimpíada? 1.500. 1.500. Então lá a milha ela ficou em primeiro lugar, depois em terceiro lugar na Olimpíada. Isso é assim, ó, e aí fecha. E como é largadas de ondas de 20 em 20 minutos, eles fecham das 5, 6 da manhã até as 4 da tarde, a Quinta Avenida. Sim. Né? E aí depois tem, bom, fora outros eventos que tem lá, né? E a Park Avenue, eles fecham cerca de 5 milhas, são 8 quilômetros da avenida, todo sábado, ao longo de quase 2 meses do verão, para o pessoal praticar roller, que nem a gente fecha a orla aqui no sábado e no domingo. Muito por isso, eu acho, né? Que eles conseguiram fazer os moradores, o público em geral, vamos dizer, entender que o esporte, em um certo momento, vai trazer também benefício e retorno para a cidade onde eles vivem, né? Turismo, financeiro. E todo mundo vive enfim, aquilo, e né? todo mundo vive aquilo, né? Eu acho que é bastante cultural, né? Exato. Maratona de Boston, talvez a mais antiga, né? A prova numa segunda-feira. Imagina tu parar uma segunda-feira em Porto Alegre para fazer uma prova de corrida. Né? Então... Mas eu vou dar outro exemplo. Em 2013 tivemos aqui o Campeonato Mundial de Atletismo Master. Quantas pessoas de Porto Alegre participaram? E a divulgação, de novo. E a divulgação. Quantas pessoas souberam que teve o Campeonato Mundial? Eu me lembro bem, eu era atleta da Sojipa e eu não consegui participar por motivos particulares meus, né? Não deu. Mas eu me lembro que esse campeonato ele foi bem divulgado. Foi bem divulgado. Como é que era o nome do que era o presidente da Abram? Fugiu o nome dele agora. Puxa vida. Francisco Chiquinho. Sim. Ele fez questão de fazer uma divulgação boa. Reformaram as pistas, ajudaram na reforma disso. Exatamente. Mas assim, do nosso público de atletas daqui, os nossos corredores de Porto Alegre, até porque, por exemplo, eu corri o 8 quilômetros, o cross country e a meia maratona. Não tinha gente daqui do Sul. Eu acho que ou foi a Nelly ou foi a Rosa Jussara que correu a meia. Isso. Tá? E que eu Exatamente. também corri. Mas fora isso, do Sul, mulheres gaúchas não tinha. Até por conta, assim, que existe na categorização de Master de uma determinada idade para frente, né? Eu me lembro que eu ainda não estava na casa dos 40 anos e eu participei, acho que 2 torneios Master, podia participar como pré-Master, tu não classificava e tal, não sei o quê. Assim, sensacional, porque tu tava com... mas esse cara aqui era aquele corredor que ganhou a São Silvestre, hoje é Master com seus 60... Então, assim, quem viveu isso de tempos, né? Poder competir com um atleta que tu viu na TV,
né? Pô, mas esse cara ganhou lá nos anos 80. E só para não Tava ser ali correndo injusta contigo. aqui em relação, talvez, às mulheres gaúchas que tenham feito alguma prova. Estou falando das provas de 8 quilômetros e 21, que é o que tem mais a ver com a corrida de rua. Sim. Né? Agora, em relação aos 100 metros rasos, 200, 400, eu não sei. De pista, né? Então, provavelmente tivemos, sim, atletas de Porto Alegre, atletas gaúchas participando. Eu só estou me referindo às provas que, acredito eu, a maioria aí do nosso público está interessado. Né? E como é que tu tá vendo esse crescimento? Porque tu lembra um tempo atrás, não, corrida vai ser um modismo, vai acabar ali na esquina e tal. Aí fui pro NIH, que tu tinhas dito, né? 2004 fui, fiquei 1 ano e meio, quase 2. Aí voltei para Porto Alegre, primeiro sábado que eu saí para correr, tá tendo alguma prova? Eu tinha ficado 1 ano e meio fora. Tá tendo alguma competição. 2005 ali. Já. Eu cheguei de volta em 2006, mas assim, ali final de 2005. Eu tinha ido no início de 2004. Tá tendo alguma prova? Não era. Não era. Era um dia normal. Era um dia normal. Foi muito de repente. Foi incrível como foi de repente. E aí vieram aquelas corridas de algumas empresas, eu não quero fazer propaganda de ninguém, né? Que dava lá, então tem a etapa 1, 2, 3, 4, aí depois o participante das 4 ganha lá. Aí depois teve lá de revezamento, não sei de qual outra empresa. E isso começou a aumentar muito o público, até porque o pessoal queria ganhar a medalhinha de participação. E o interessante é que o que mais... Eu acho que o crescimento maior é esse público que corre 3, tanto que começaram a colocar distâncias menores. Antigamente, tu tinha as rústicas de 10 quilômetros. Eventualmente, por exemplo, a primeira prova que eu corri em Porto Alegre de rua, quando eu voltei em 93, 94, foi dos 50 anos do curso de farmácia da URGS, e era 7 quilômetros. Saí aqui da que é aqui da Brigada? Era o ginásio da Brigada. Da Brigada aqui da PUC, fazer umas voltas e voltava ali. Então, eventualmente, tinha uma prova assim de 5 quilômetros, mas a maioria era rústica de 10 quilômetros, a meia maratona e a maratona. Inclusive, junto com a maratona, tinha a rústica que eram de 9 quilômetros. Ela saía do Parcão, fazia umas voltas, voltava e eram 9. Tinha o circuito Corpa, que daí eram várias etapas ao longo do ano, umas 6, 7 etapas. E aí tu podia concorrer, competir em cada etapa, primeiro, segundo ou terceiro do geral na categoria. E aí quem fizesse no mínimo 4 das 7, 8 etapas, competia, somava pontos para lá no final, a somatória de pontos, tu ser lá o campeão de todo o circuito. E a última etapa era sempre lá no Saint-Hilaire, e aí terminava com uma galinhada, ou lá na Vila Nova também, era sempre um trajeto diferente, e terminava com um galeto, o pessoal do Corpa organizava lá um galeto, a Miriam Caldaço sempre Miriam, saudosa. encabeçando, né, a nossa ainda recordista. Uma excelente corredora, né? Recordista que estadual veio a falecer até muito hoje, cedo, muito né? cedo. Mas é excelente corredora, assim. Treinadora. Treinadora maravilhosa, né? Também. Eu tive a oportunidade de conhecer ela. Não tive muito contato particular pessoal, mas assim, o pouco que eu tive contato, uma mulher sensacional. Então esse crescimento foi de repente. E eu vejo isso com bons olhos. Vejo muita gente que está mais atrás, assim, de um grupo, de ter uma atividade social do que na corrida propriamente dita. Outra coisa que também que me preocupa, e é isso, eu acho que é um papel dos treinadores, né, sempre alertarem muito, é o pessoal que, por exemplo, né, começa a correr hoje porque quer correr a maratona não sei de onde em novembro. Gente, não é assim. É uma maratona. Não é assim. Né? Ou quer correr, que seja meia maratona. Sim, igual. Né? Tu precisa de tempo, de preparo, teu corpo acostumar, teu psicológico acostumar. Né? Eu conheço atletas excelentes que vivem treinando a 13h45, 36 quilômetros antes da maratona, e chega na maratona, no quilômetro 32, quebra. E aí termina a maratona em 13h15 ou 13h20, que é um tempo excelente. Mas é a pessoa que está lá para terminar em 2h45, 2h50. E por que não tentar terminar em 13h05 de forma mais saudável, sem se matar tanto? Mas isso exige o quê? Ou requer, não é que exige, requer autoconhecimento, conhecer muito bem a tua fisiologia, né? E aí eu vejo muita gente se lesionando
eu ouvi algo, ou tem detalhezinho. Geralmente eu corro de manhã cedo, mas ontem eu saí para correr. Não ia correr, mas isso é outra coisa. Não, eu não vou correr, eu vou diminuir a corrida. Quando eu vejo, estou lá no meio da redenção já correndo. Aí eu ouvi um treinador falando assim: não, a única lesão que tem que parar é quando é lesão óssea. É a única que realmente precisa parar. Gente, se a pessoa está com uma lesão emocional, Uhum. vai se sentir ali na obrigação de, não, eu tenho que correr, eu tenho que treinar. Não é por aí, né? Existem lesões, a dor é que tem que te dizer quando parar, Autocolocação. né? Muitas vezes a dor é psicológica, e muitas vezes tem alguns tipos de lesão que é importante tu não ficar parado, até para não enfraquecer a musculatura. Mas isso não pode tomar como regra que a única lesão que tem que parar é a lesão óssea. Não. E cada aluno é um aluno, os treinadores Autoconhecimento que você que falou, tem um né? contato direto, que tem aquele treinador que passa o treino igual para todo mundo. É que nem as academias aí de grandes redes de academia, que o cara vai lá, paga um plano e tem a sua fichinha, imprime lá, né? E tem aquele treinador que conhece exatamente cada aluno, né? Então, nos Estados Unidos, quando eu comecei a correr, tinha lá o professor de inglês, que era o coach do atletismo e do cross country, porque nos Estados Unidos, como o esporte é muito valorizado e muita gente consegue fazer um college ou uma universidade por uma bolsa, porque é atleta de alguma modalidade esportiva, a maioria dos coaches de atletismo ou do futebol ou da natação ou do basquete na escola é o professor de história, o professor de inglês, é o professor de alguma outra matéria que depois da aula tá ali. Então eu tive ele como treinador, aí depois que eu voltei, corria por conta própria, tinha minha professora de educação física do colégio, a Irma Brentano, eu até vou dizer para ela, depois de assistir esse podcast, que eu sempre digo, graças a Irma que deixava eu correr lá no meio da redenção, que até hoje eu gosto de correr. Depois disso, eu me meti a louca, assim, faltando menos de um mês para a maratona de Porto Alegre 99, foi a primeira maratona. Então vou correr. Aí eu corri, aí depois disso, o pessoal da Sojipa. Na época, eu acho que o Léo Ribas estava fora, ele não estava aí, era o Milton e o Aratá, que eu acho que estava também de treinador. Tu corre com quem? Então vem correr com a gente. Aí eu fiquei uns 2 meses na Sojipa. Essa coisa de correr todo dia era um descanso por mês. Eu, não, isso aí não é para mim. Aí eu não fiz mais pista. Aí em 2000 Não treinou com o Clóvis? Não. Eu achava que tivesse treinado com ele. Não. Aí 2007 que eu fui para os 50 quilômetros de Rio Grande. Como é que foi? 2007 ou 2009? 2008, 2009, por aí. Acho que foi em janeiro de 2009. Eu tinha ido viajar e o pessoal aí nessa época eu estava com uns apoios aí de um grupinho de corrida e eles assim, Aninha, tu não quer ir para Rio Grande com a gente? Eu achando assim, vou na van, dar o isotônico pra galera, topei, e eu tava viajando. Aí quando eu cheguei, 2 semanas antes, e a minha última maratona tinha sido 2004, eles assim, lá nos Estados Unidos, eles assim, não, tu tá inscrita por 50K de Rio Grande. Como assim? Aí lá fui eu, corri. Ainda peguei pódio, nem me lembro que lugar. Mas foi 4h02, alguma coisa assim, enfim. Aí, 50. O Tarso Dellinghausen, que na época treinava essa turminha, não, porque com quem tu treina tal? Não, tu não quer treinar com a gente? Aí eu comecei a treinar com o Tarso. Ali março, abril, comecei a treinar com o Tarso. A coisa da pista. E o Tarso era aquele cara que tava ali na pista. E aí ele dizia assim, eu passava ele assim, 32, 28, o que é 32? Eu não sabia, porque eu não sabia pace. Eu não sabia o que era pace. Isso que eu tô falando em 2009. Eu não sabia o que era o tal de pace que todo mundo falava. Eu não tinha caminho, não tinha nada. Nem relógio eu não usava. Eu sabia que da frente do colégio militar até a frente dava tantos quilômetros, até não sei o que dava tantos. Eu sabia que eu corria mais ou menos a tantos. Eu olhava esses reloginhos de termômetro de rua, era assim. E ele ali pegando tempo e tal. Eu fiquei 1 ano e pouco correndo com ele, né? E ajudou a baixar tempo, ajudou.
eu tinha feito em Paris, tinha sido a minha melhor marca ali, tinha feito 13,9 no oficial e 13,12 naquela coisa lá até passar pelo tapete. E ali com Tarso eu baixei para 13,7, 13,6. Aí eu fiz a maratona de Porto Alegre 2010, depois de um ano treinando com ele. E eu costumava correr assim, uma prova longa a cada 18 meses, exceto ali entre 2004 e 2007, 2009, que eu não tinha feito nada. Aí eu estava de férias em julho, em Itacaré, e aí eu pensei assim, quem sabe eu faço mais uma prova longa esse ano. Aí falei com o Tarso e ele assim, tu quer fazer assim um tempo bom, e prova plana, mas tem muito vento, vai para Punta, que era em setembro. Então eu vou para Punta. E foi ali, então, foi um ano que eu corri 2 maratonas, a de Porto Alegre, que foi maio ou junho, e a de Punta, que foi em setembro, né? Bem Isso ali aí. no Fez feriado. de Porto aqui. Alegre como tava uma preparação para tava Não, Não, porque eu correu... fiz a de Porto Alegre ia ser a prova ali do ano. Aí em daí julho que eu você foi resolvi. de férias, Aí em Punta eu fiz 13. O Rodrigo Cleimar deve saber, porque ele sabe todo o meu tempo. Ele sabe. Eu acho que foi E ele tava lá 13,3. também. Eu tava na de Porto Alegre nessa, que a Ana fez, e também tava na de Punta. Mas eu fiz a meia em Punta lá. Eu não fiz a maratona. E a maratona pra mim sempre foi assim, eu quero terminar. Porque maratona é maratona, tu nunca sabe. Eu nunca fui assim, pelo tempo, né? Lá eu lembro que aos 50 quilômetros de Rio Grande, o pessoal, não, tu faz assim, tu vai com o fulano e com o Beltrano, que eles vão para. E eles falaram a coisa do pace, eu não sabia o que era. Eles vão a tanto, tá. Aí eu comecei a correr e eles, a cada quilômetro, eles falavam, não. E era aquela coisa, diminui, acelera, diminui. Eu, gente, não aguento mais se diminui, acelera, tchau para vocês. E fui no meu ritmo. Porque, eu vou no ritmo que eu estiver me sentindo bem. Né? Essa Ele coisa estava tentando encaixar. Tipo assim, vamos correr em grupo, todo mundo no mesmo pace, um ajudando o outro, só que aí vem aquela coisa, né? O que é um ritmo X não é pra ti ou não é pra Anne. Por isso que eu vivo dizendo. Aí entra o treinador agora, né? Não dá pra tu chegar assim, vamos todos correr a 4x1. Pra um vai ser uma barbada, pra outros vai ser uma desgraça. E eu descobri que eu tô sempre no limbo. Eu sou relativamente, hoje em dia não, né? Já tô indo para os 49 agora, em junho. Então, no amador, eu sou rápida e na elite eu sou devagar. Então, eu sempre corria sozinha as provas, porque tinha aquele pelotão lá na frente que eu nunca vou alcançar e tinha uma galera lá atrás que também eu não aguento ficar naquele ritmo, né? E também é incrível, nas últimas provas que eu corria, eu tô sempre assim, 4,23, nunca é 4,20 nem 25. É 4,17. A maratona de Nova York foi 4,13. Não era nem o 4,10 nem o 4,15. Então é o ritmo que eu encaixo, né? E essa coisa de conhecer a fisiologia e esquece o relógio, porque senão tu fica nessa pressão, né? E que não dá muito certo. Mas aí eu treinei com o Tarso aquele ano e meio, e chegou uma hora que não deu para levar as duas coisas, parei de fazer pista não era mais comigo. E aí eu acho que foi 2013 que eu falei pro Rodrigo Cleimar, eu quero voltar a treinar pista. Eu fiquei uns 4 meses com ele, até porque eu fazia muita prova com o pessoal da companhia. Sim. Prova em equipe, tem inscrição, vamos junto, participar da equipe. Ou ele tinha uma inscrição, corre pela companhia. Aí eu fiquei uns 3, 4 meses fazendo planilha com ele. E ele... eu conheci o Rodrigo no 50K de Rio Grande. Né? Então tava a nossa van da galera indo e um carro com o bonitão lá, com os olhos azuis desse tamanho, que o carro, ele estava indo com um amigo dele, de tantos quilômetros tinha que parar, porque o Rodrigo tinha comido alguma coisa na véspera, deu uma infecção, então ele botava tudo por cima e por baixo. Tava muito mal, e ele ia correr. E era um cara, eu não me lembro a altura dele, 1,80 e tantos. 87, mas na época ele era 88, 2x2, ele fazia hipertrofia, era gigante, ele era muito grande. Quem conheceu o Rodrigo, como nós conhecemos outra pessoa. O Rodrigo há 15, 16 anos. O Rodrigo ele era gigantesco, cara. Ele era musculoso. Então, hoje nem se compara. Chegou de manhã, ele estava da cor dessa cadeira, né? Ele tava branco, de desidratação, e foi fazer os 50 quilômetros de Rio Grande. Ali que eu conheci ele. E ele também treinava com o Tarso. Ali o não aceita já existia. Já existia, pelo menos. Ele treinava com o Tarso, ele não tinha feito educação física ainda. E eu era bem mais rápida na pista do que ele, então eu dava os tiros. E claro, a gente começou a treinar com o Tarso mais ou menos juntos. Só que imagina, Rodrigo, né?
além do tamanho, testosterona, homem, tudo, a curva minha fez assim, a dele fez assim, né? Então aliás, a dele fez assim. E aí eu lembro que nos tiros de pista ele começou lá pelas tantas, correr muito mais rápido que eu. Começou a melhorar, né? Aí quando fui eu correr com ele, ele me acompanhava na pista. E foi a única vez que eu chorei em treino. Foi por causa dele aqui, ó, no bafo. Porque vamos. E eu tava numa fase cheia de problemas na família também. E eu lembro de terminar aquela semana de treino e disse assim, não dá. Eu não tô conseguindo atingir o que ele espera. Mas não tô falando aqui que foi por causa da pressão dele, não. Foi porque eu tava cheia de problemas e trabalho, um monte de coisa. E a coisa da pista e a cobrança... Porque eu também me cobro muito. Essa é a minha pergunta, eu ia fazer, se encaixar agora. Tu te cobra muito nos treinos também? Por Hoje exemplo, em dia tu não. falou, recebia planilha nessa época. Então, tá na planilha e tava assim, a planilha, a volta 1:20, eu fazia 1:18. Eu sempre fazia, e eu sempre guardava o gás pro final. Minha melhor volta foi num treino que eram 20 voltas e a melhor foi 1:16, foi minha melhor volta, assim. Se eu não me engano. Foi na 20ª volta. Então, eu sempre deixava aquele gás pro final. Mas, então, ali eu treinei os 4, 5 meses com o Rodrigo. E 2019, o Clóvis me conhece há muitos anos, 2019, todo dia ali que eu passo pela Redenção, Aninha! Nas provas também, quando escuto, Aninha! É o Clóvis gritando para mim. Ele, porque tem que correr o Master com a gente, tem que correr o Master, porque tem que correr os 1.500 do Master. Quer saber? Então tá. Então eu vou treinar para esse tal de Master. Em 2019, eu fiquei uns 4, 5 meses treinando a pista com o Clóvis para participar do estadual Master. Foi isso. Quando tu fala treinar pista, é quando tu tá com assessoria, porque tu treina sempre. Não, eu não corro na pista. Não, pois é. Não, eu corro, eu saio pra correr. Eu achei engraçado o jeito que tu fala assim, quando tu falou, ligou assessorias com treinar pista. Porque treinar, tu tá sempre treinando, tá sempre correndo. Não, é que eu não chamo corrida de treino, né? Eu chamo corrida. Né? Pra Ana, correr é um prazer. É um prazer. Hobby, isso que me chamou a atenção. Assim, vai bem, vai. Às vezes não quer ir bem, não vai. Né? Ela gosta de botar o tênis, vestir, vou ver o que vai acontecer. Hoje, quem conhece ela sabe que ela é não, assim. foi ontem que eu não ia correr, né? Aí tá, então só vou dar uma rodadinha assim de leve. Eu corri uns 5 quilômetros. Eu tava 1 mês e meio sem fazer reforço físico. E aí eu comecei ontem de manhã, fui lá na minha aulinha com o Edu Saraiva, lá da Five Move, fui às 7 da manhã. E ele disse, não, tu vai ficar bem cansada. E realmente, eu fiquei muito cansada. Mas chegou ali, 6 da tarde, não aguentava mais ficar sentada no computador. Não, vou sair para fazer um trotezinho na grama. Botei meu Five Fingers ali e tal. Fui para Redenção, pois é, aí quando eu vi, estava uns 4:28, não tá mais trote. Aí não, mas então eu só vou fazer 6. Não, então, quem faz 6 faz 8. Então vou fazer 10. Acabei fazendo 10. Aí eu olhei o relógio, tava ali nos 47, tá no 47, então eu vou fechar 50 minutos. Aí fechou 50, tava no 10.600. Aí, 10.600, então eu vou fechar 11. Aí fechou 11, para esse treco aqui. O problema do Garmin é esse. Porque daí, para quem gosta de correr, tem sempre assim, então eu só vou fechar mais um pouquinho. Dia 1º de janeiro de 2024. 1º de janeiro. 31 de dezembro, tinha tomado todas, aquela coisa. Tava uma ventania dia 1º de janeiro, lá descansa, recuperando de ressaca. Aí chegou umas 5, 6 da tarde, meu namorado assim, olha só, se tu quiseres dar uma corrida, nordestão pegando na praia, se quiseres dar uma corrida, eu te acompanho de moto, ele é fotógrafo da Foco Radical, eu te acompanho de moto e aí te trago de volta. E aí tu só vai a favor do vento, beleza, só que assim, né, ressaca, tal, tô cansada, fim de tarde, não gosto de correr, mas vamos lá. Five Fingers no pé, lá em Morros Conventos, aí tem a plataforma que fica a 2,7 km. Eu disse assim, na plataforma, porque daí ele não ia pela beira da praia, ele pegava alguns trechos para me encontrar e fazer foto. Eu disse assim, tu entra na plataforma para ver se eu tô bem, 2,7 km. Aí ele entrou ali, fez umas fotos e tal, e eu fiz assim, não, vamos seguir. Aí lá em Arroio do Silva, fecha 6 km. Aí em Arroio, 6,5, quase 7. Aí em Arroio do Silva, eu, não, vamos lá, vou fechar uns 10. Aí chegou lá, 10.
Não, tô me sentindo bem, vou tentar ir até a Caçamba. A Praia da Caçamba fica a 15 ou 16 quilômetros de onde eu tinha saído. Aí chegou na Caçamba e eu disse assim, tá com gasolina? E o sol se pondo. Aí ele assim, tá, abasteci hoje. Eu, não, eu tô pensando assim, né, só mais 5, eu faço uma meia. Começo 2024 com uma meia. Aí quando fechou os 20, escuro. E aí quando escureceu, breu, né, total. Eles vinham junto para me iluminar. Aí eu disse assim, o barulho da moto tá incomodando, vai atrás, tipo, fica longe de mim, me deixa aqui sozinha, eu curtindo. E não tinha mais ninguém, porque entre Arroio do Silva, deserto, até Caçamba tem um pouquinho de movimento, entre Caçamba e Gaivota, onde o Álvaro tem casa, tem nada. Isso. Meu orientador. Não tem uma alma, tem um outro pescador. Aí fechou o 21, ele parou a moto e disse assim, não, vou começar 2024 fechando 24. Então eu saí de casa pensando assim, não sei nem se eu vou fechar 3 km, fiz 24, né? Então, de novo, eu não treino. Eu gosto de correr. Treino para mim é assim, tem que correr, é fartlek, é tantos tiros na isso que me chamou a atenção, que você vinculou a estar em uma assessoria treinando com treino de pista e treino de planilha. De planilha, Vamos mudar o foco um pouco. Tá? Mulheres na ciência. Esse movimento é um movimento importantíssimo. Né? Eu, ali na Exefid, eu sou egresso da Faculdade de Educação Física, hoje fazendo pós-doc. E eu, nesses últimos 6, 7 anos que eu estou ali dentro, um crescimento absurdo, né? Um movimento das mulheres querendo fazer muita ciência. E a gente tem visto assim, um protagonismo muito grande. E tu, né, Ana, tem esse protagonismo. Assim. Como é que tu tá vendo isso, principalmente para novas gerações? Porque ainda assim, muitas mulheres cientistas, sim, mas ainda também tem muito homem. A gente quer fazer esses links. Março, né, mês da mulher. A gente quer mostrar para o público feminino que, olha, vocês podem tudo. Tá? Então a gente está contigo aqui por ser uma corredora pelo prazer, mas também é uma cientista. Então, fala, Maurício. Doutora, antes de responder, só fazer um link com essa pergunta do Quevedo, porque não só na ciência, mas no esporte e no endurance também. E eu acredito muito, assim, que tem muito preconceito ainda, tem muito machismo. E se todas essas pessoas que são machistas como são, fizesse pelo menos uma vez na vida uma prova, onde tem uma prova qualquer, como você falou, pode ser uma rústica de 3 quilômetros, e visse a quantidade de mulher que iam deixar eles para trás em questão de... Isso é verdade. Força, questão de querer completar, enfim, isso seria um veículo, acho que transformador para eles, assim, também, né? Porque nem se fala numa maratona, né? Porque numa maratona, às vezes, tu vê, né, a pessoa já no limite ali, cara, passou uma mulher por ti, e tu era aquele machista que xingou ela ontem no trânsito, sabe? A mulher não sabe dirigir. E eu acho que tem essa questão, então, junto com, não só na ciência, como o Quevedo colocou, mas também no endurance, assim, se puder fazer esse link dos dois assuntos, né? Tá, então assim, né, a gente ainda vive muito preconceito. Né? O fato da gente ter que falar sobre isso mostra que a gente ainda vive preconceito, tá reduzindo, tá melhorando muito. A minha mãe, meus pais, os dois se formaram em História Natural, na URGS, que na época era tudo junto, Biologia, Geologia, Geografia, tudo junto, né? E ela sempre conta que as alunas da História Natural usavam slack, calça, porque tinha saída de campo. O resto, os demais cursos, era tudo saia, né? Então, isso já melhorou. Mas a gente ainda vê muito preconceito em países, principalmente, não estou falando só de Brasil, outros países também, mas principalmente Brasil, a gente ainda vê as mulheres sendo esperadas em cursos não tão tecnológicos, mas mais das humanidades. Então tem um movimento muito grande que é o STEM, Science, Technology, Engineering e Medicine. Então ciência, tecnologias, engenharias e medicina. Para trazer mais mulheres para esses grupos STEM do conhecimento, né?
porque eu dou aula na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na UFSC. Como o próprio nome diz, Ciências da Saúde. Então, é a única federal da saúde, né, no Brasil. E por ser da área da saúde, a gente tem muito mais mulheres, né, do que homens. Mas em cursos como medicina, a gente ainda vê uns 50-50, muito homem. Informática biomédica, que é outro curso que a gente tem muito homem, mas a gente já vê mais mulheres. Então, tu entra num curso da engenharia da URGS, hoje em dia tu começa a ver mais mulheres, mas um tempo atrás tinha uma mulher ali entre uma turma de 70, 90 alunos, né? Então, acho que temos, sim, um papel fundamental, assim como vocês também têm, vocês homens ou sexo masculino também têm, até porque a gente pensa diferente. E é importante essas formas de pensar para a gente conseguir construir não só um conhecimento, mas uma sociedade melhor, né? E é normal que algumas pessoas tenham mais talento para determinadas coisas, mas não por ela ser do sexo feminino ou masculino. Não, questão de gênero. Né? Mas por opções de afinidades por fazer ou não aquilo ali. Mas a gente ainda tem muito preconceito. É o preconceito porque, aquela família ali, o cara que fica cuidando dos filhos, a mulher que vai trabalhar, por que não? Por que não? Se ela tem um bom emprego, consegue sustentar aquela família e naquele momento é importante que um dos pais fique com o filho ou os filhos, por que não? Né? Então, existe ainda esse preconceito. E em relação à endurance, a gente sabe que para esportes de longa, mulheres têm maior resistência, né, à dor e talvez até aspectos emocionais, psicológicos, não sei, em explosão que precisa de mais testosterona e força, obviamente, né, os homens acabam se destacando mais. Mas em relação também a essa importância né, de mulher, aí puxando um pouco, mulheres cientistas, atletas, o interessante, eu fiz um estágio sênior, que é como se fosse um pós-doc, no Hospital Mount Sinai, em Nova York, ali, durante um ano, e eu tinha recém ido embora, eu não cheguei a conhecê-la, mas o pessoal, que legal que tu corre e tal, porque aqui foi embora uma pós-doc, era uma cientista, que era atleta olímpica, da marcha atlética. Então ela, né, tinha épocas ali que ela ia no laboratório em outros horários, porque ela tinha que treinar para a Olimpíada. Então, isso é algo que a gente não está muito acostumado a ver. Hoje, eu comecei uma disciplina da pós-graduação hoje, e ontem uma aluna me mandou uma mensagem dizendo, professora, eu estou inscrita na sua disciplina, sou do mestrado ou doutorado de tal curso, e eu não vou poder ir à aula amanhã porque eu vou ter que viajar para um evento esportivo. Eu, que ótimo, sucesso para ti, só de curiosidade, o que é ela? Esgrima, né? Então, é uma atleta de esgrima que vai ter uma competição, e eu achei aquilo ótimo, né? Porque a gente não pode esquecer da importância da atividade física para tudo, para a saúde mental, saúde física, para os insights acadêmicos, né? Então, eu acho que tem que ser cada vez mais estimulado na sociedade. Tá, de acordo. Não sei se eu respondi um pouco sobre a endurance. Nossa. Esse link, assim, melhor que esse, só se tu fala ele de outro jeito. Né? Mas isso é engraçado, né? Eu estava comentando do meu companheiro ali, que é fotógrafo da Foco Radical. Ele sempre gostou de esporte, ele viaja de bicicleta muito, né? Viagens longas, mais de 1.000 quilômetros de bicicleta, aquela coisa toda. E fazia muitos anos que ele não corria por um problema no joelho. Aí sofreu um acidente de moto que machucou o outro joelho, mas aí já que teve que não sei o que, resolveu operar. Porque eu nunca mais vou poder fazer nada. E eu, não, tu vai ver só, tu vai voltar inclusive a correr. E eu nunca tinha corrido com ele. E ele voltou a correr. E voltou a correr no... Não botou prótese nada. Só fez ali a cirurgia de menisco. O problema dele era tal de alça de balde, sei lá eu. Eu não entendo nada disso, não sou nem acho que uma artroscopia resolveu o problema. Enfim, teve que fazer 2 cirurgias seguidas. E aí, a gente participou de uma prova de 6 quilômetros juntos, lá em Nova Veneza, na terra da minha mãe, em Santa Catarina. Ficamos em primeiro lugar. Aí, depois, ele nos inscreveu, a gente foi de férias para o Havaí, inscreveu os 2 numa prova de 10. E ele corre daí já com... Ele comprou aquelas 360. Então, ele corre me acompanhando e filmando. E ele... um ano, o pace dele tá bem melhor que o meu para essas distâncias curtas, né? E
E aí eu fiquei em segundo do geral e ele ficou em terceiro da categoria, uma coisa assim. Então os dois também pegaram pódio. Aí depois na prova aquela de aniversário de Porto Alegre, que foi de 16 quilômetros, eu peguei pódio no geral, ele pegou pódio. Não, eu peguei, acho que foi no geral, na categoria, nem me lembro mais. E ele pegou também pódio. E depois, enfim, a gente veio participando de várias provas juntos. Aí ele foi falando agora do Endurance, lá foi ele para Wine Run comigo. Eu tinha corrido as 4 primeiras Wine Run, 2011, 12, 13 e 14. 15 eu fui para fora. E tinha ganho as 4. E desde então nunca mais tinha corrido assim prova, nem a Wine Run, nem prova de montanha. E aí agora era para ser em maio, em função da enchente foi transferida, era para ser em abril, maio. E aí foi em novembro, na Caminhos de Pedra, ali em Bento. E eu disse assim, não, olha só. Aí eu estava com uma infecção intestinal. Intestinal não, foi alguma virose, não foi intestinal, foi de vômito mesmo. E eu falei para ele, eu tô muito mal, tô desidratada, então tu faz a tua prova, esquece de mim. Ele, tá, tudo bem. Aí fiz um soro caseiro na véspera, fui para Bento ali na sexta-feira, a prova era sábado, já começava numa descida e ele foi. Ele tava com uma camiseta vermelha, mas foi assim, sumiu, né? Sumiu. E eu ali, mal. E de 4 em 4 quilômetros tinha água. Aí, quilômetro 4, tomei um pouco de água e tal. E ali pelos 5, 6 eu comecei a sentir sede de novo, desidratada. Aí eu comecei a ver um pontinho vermelho lá longe. E aquele pontinho foi ficando mais perto. O desgraçado tá preocupado comigo, em vez de tocar o ritmo dele. Bom, mas pelo menos garanto que ele vai pegar água para mim e vai, né, vai me acompanhar. Aí eu vi ele com a água, e aí no que ele abriu a água, esticou, eu passei. E eu fiquei esperando ele me trazer água, esperando. Eu olhei e ele tinha sumido. Ou seja, alguém quebrou na prova. Quebrou. Ou alguém melhorou, né? E aí passou do quilômetro 10, eu começo a me soltar. Aí depois do quilômetro 10 ali, esquece. Até assim, às vezes rodagem também. Tô cansada, passou dos 40 minutos de corrida. Aí é que eu encaixo, aí que a mente vai. Bom, enfim, aí eu só sei que eu terminei lá, fiquei em segundo na Wine Run, deu uns 5, 6 minutos. 10 minutos, fui lá pegar o espumante na chegada, já peguei outra taça para ele. Aí eu perguntei pro pessoal da Foco Radical, alguém viu o Sandro por aí? Eu acho que ele tá ali embaixo de uma árvore. Tava ele apoiado assim na árvore. Tomando ali ele não dá, não tem como. Desceu muito forte, de certo? Descida e subida, mas essa coisa também da endurance, né? Provas longas, e é o meu perfil. Então, Nova York, não sei como é que a gente está de tempo, mas Nova York foi um exemplo. Eu me inscrevi na One Mile Race ali, né? O Fifth Avenue, 1 milha. Eu fiquei em 30º da minha categoria. Aí, nunca tinha feito prova assim curta. E como eu não tinha conseguido, eu resolvi ir para Nova York em junho, julho de 2015. Aí eu, né, super amadora, vou me inscrever para maratona. E lá fui eu ver, não, como assim? Era só por sorteio, isso, aquilo. Ou pagar os $3.500 lá. Sim, das agências. Né? Não, aí era das agências do Brasil. Mas como eu ia estar morando lá, eu queria... fazer a doação. Aí eles, não, tu pode tentar fazer o fundraising. E se tu não conseguires, daí tu deixa aí o número do teu cartão de crédito que é debitado da tua conta. Como assim, os $3.500 eles estão lá, né, o fundraising. Aí não ia dar tempo de fazer fundraising. Então eu vou correr uma meia maratona, que daí eu tiro isso da cabeça. Aí eu me inscrevi para meia maratona ali do Central Park mesmo, né, que foi final de setembro, 26, 30 de setembro, por aí. Aí pelo menos eu não vou estar naquela fissura de ter que querer fazer uma prova, vou lá assistir a maratona. Maratona era dia 2 de novembro. 17 de outubro, eu estava no aniversário de uma colega do laboratório, era uma quinta-feira, na esquina ali do hospital, tomando um vinho e tal, e entrou uma mensagem do pessoal aqui do Brasil dizendo assim, com a crise econômica das agências, um monte de gente desistiu dos pacotes. Então, se tu quiseres, a gente vende só a inscrição para ti. E aí me venderam só a inscrição, faltavam 17 dias para a prova. Eu larguei a taça de vinho, porque eu pensei assim, se eu deixar para correr um longo no domingo, fica muito perto, 2 semanas não é o suficiente para descansar. Então, hoje é quinta, eu vou fazer um longão amanhã, vou fazer assim uns 28.
Eu nunca fiz mais do que 28, máximo 25, 28 para maratona, né? Então, eu vou correr amanhã cedo. Pessoal, assim, ó, eu vou ter que ir para casa dormir, porque amanhã eu vou ter que dar uma treinada. Aí sim, amanhã eu vou ter que treinar. Aí eu vou assinar a obrigação antes de fazer um 28. Ainda perdi a entrada do parque, porque eu fui para o outro lado, fui fazer toda a volta ali em Manhattan. Acabei fechando 30. E tá, e fui para a maratona e me inscrevi no pelotão das 13h20. 13h10, 13h20. Né? E aí fui. Então, aí na meia maratona, voltando para a coisa do endurance, né? Na milha eu tinha ficado 13º, na meia maratona eu tinha ficado em 5º da categoria, e aí lá fui eu correr a maratona para 13h20, aí largava, a minha largada era da parte mais baixa da ponte, fui, aí depois subi a ponte, aí descia a Verrazano lá, Bridge, aí descia, eu olhando, quando fechou ali 4 km, não, deve estar alguma coisa errada, né? Ali, 13h45, 13h50. Aí fui. O Rodrigo estava acompanhando aqui pelo aplicativo. Depois ele me mandou as conversas da galera. E eu corri com a camiseta dos cavalos. E disse, Rodrigo, eu vou botar a camiseta da equipe de vocês para correr. E fui, aí chegou lá na Queensboro Bridge, que daí eu já conhecia, porque eu morava entre a Madison e a Quinta Avenida, eu morava assim, 10 metros do parque, né? Então o parque era meu chão de casa, né? Do outro lado da rua do hospital. E aí na Queensboro Bridge dei aquela quebrada normal, quilômetro 25 ali, fui para 5h30 o pace, 5h20 o pace. Depois a descida, quando sai da ponte, porque na ponte não pode ter ninguém, né? Ninguém torcendo nem nada. E aí quando tu começa a chegar mais da metade pro final da ponte, tu começa a ouvir assim um barulho. Parece, eu nunca entrei no Maracanã em dia de jogo, nunca fui em jogo de futebol, mas aí quando eu escutei saindo assim da ponte aquela curva, aquela multidão, me arrepiou até hoje. 20 quantos ali? Ali 25, 26, aí tu ressuscita. Aí tá, aí tu pega toda a primeira avenida, aí tu entra no Bronx, aí depois a última ponte, e cheio de plaquinhas, né? Aí e tu ri, porque as placas têm os dizeres mais engraçados possíveis. E aí na última pontinha ali, thanks God, the last goddamn bridge. Então assim, primeira desgraçada de ponte. Aí pega a Quinta Avenida, que tem uma leve subida, aí passava na esquina de casa, eu quero ficar aqui. Aí tinha o pessoal, meus colegas do hospital estavam ali, sabiam que eu ia passar ali aí, já no quilômetro 32, vibrando. Aí entrei no Central Park, aí ali eu conhecia, porque fazia o quê? Eu tinha chegado lá, eu cheguei lá no dia 7 de setembro. Fazia quase 2 meses que dia sim, dia não, eu corria ali. Aí eu sabia direitinho, agora tem o descidão ali atrás do Metropolitan, depois vai ter a subida, aí depois tem outra descida. Aí quando fechou o quilômetro 40 e meio, que eu olhei, eu pensei assim, é só eu manter, se eu não caminhar, vai ser sub-3. Eu não acreditava, eu tinha me inscrito para 13h20. A minha última maratona... Sub-3, cara. A minha última maratona tinha sido... Eu não me lembro, porque eu tinha feito... Tinha sido 2013, 14, porque 2015 eu fiz o Desafrio e eu fiz o 42 do Indomit. E mais isso, eu vinha de um ano muito cansativo. Eu tinha feito o Desafrio Urubici, lá em Santa Catarina. O 52 de Urubici, que tinha sido em julho. Tinha feito em agosto o 42 do Indomit e isso era novembro. E eu nunca tinha feito mais do que uma prova longa, que nem eu tinha comentado. Provas, assim, né? Então era muita coisa. Só que eu vinha treinando muito trilha. Né? Eu estava muito preparada para trilha, sobe e desce. Então eu não tinha noção o meu ritmo no asfalto, muito menos relativamente plano, né? Que é Nova York, assim, né? Tem trechos planos, apesar das pontes. Então, quando eu olhei o relógio e vi aquele 2,59, eu não estou acreditando. Não tô acreditando. Eu cheguei, eu chorava. E o pessoal assim, o pessoal da organização, tu tá bem? Eu tô feliz! E aí eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi o Rodrigo. O Rodrigo assim, não, primeiro foi pra minha mãe, depois pro Rodrigo. Ele assim, Aninha, tu foi a primeira brasileira. Eu, como assim? Daí dali eu já tinha deixado uns copinhos no freezer com gelo, né? Eu fiz banho de gelo na banheira. Eu peguei a medalha e fui para a festa, né? E foi muito legal. Sensacional, hein? Então, ali eu fiquei em terceiro da categoria. Ganhei
O troféu era um prato de cristal da Tiffany & Co. Tipo, joias da Tiffany eu não tenho, mas um prato de cristal eu tenho. Guardadinho. Então, né, para prova, o meu perfil é mais endurance, né? É mais de provas longas, né? A gente... Quando tu falasse ali na parte de fisiologia, né, assim, eu gosto muito disso, né? Quer dizer, eu tomei gosto quando me tornei profissional de educação física, quando eu digo assim, quando eu passei no vestibular e vi, né? Porque a gente, perfil de corredor, né? Hoje, todo mundo quer correr, né? E aí a gente chegar e limitar por conta... Não, se tu não for magro, alto, perna canela fina, tu nunca vai ser um corredor, né? Hoje até tem algumas... eles falam corredor híbrido, né? Que é aquele que gosta de fazer o treino de força e gosta de correr. E uns dizem que pode correr bem, pode correr mal. Eu acho que a corrida, a democracia que ele nos traz, corre. Tu não precisa de ninguém, tu não precisa de local, tu não precisa de nada. Nada. Tem a tecnologia dos tênis e tal. Eu corro de Five Fingers já há bastante tempo. O primeiro eu comprei lá em 2015 e já estou no 3º par. Então, redenção e praia e grama e saibro, assim, e pista, inclusive. Quando eu tava treinando com o Clóvis, que tu fica correndo com essas coisas aí, vai detonar teu pé. O Five Fingers é aquela sapatilha que tem uma proteção. Então, tem os tênis de placa e isso, aquilo. Eu comprei tênis de placa na minha última ida para Nova York e lá os vendedores são atletas. Eles sabem explicar, eles sabem orientar. E eles assim, olha aqui, a menina me disse assim, tem esse aqui, que não peguei aquele top, peguei um mais ou menos. O top é mais para competição, ela falou. Já que tu gosta de rodagem, usa esse aqui uma vez a cada 10 dias para rodar. Aí comprei de uma marca aí, eu não quero fazer propaganda de nada, né? E eu usei ele, eu comprei ele em 2018, eu usei umas 5 vezes até hoje. Eu usei na prova essa de Porto Alegre, que me quebrou toda. No quilômetro 5 eu já estava super cansada, porque, né, tem gente que se acostuma, que se adapta, tem gente que não se adapta. Então, assim como a corrida, os treinos e as distâncias, depende de cada um, os equipamentos também. De repente, o meu quadril, a minha formação aqui óssea é diferente, que se dá bem no Five Fingers e não no outro. O outro que se dá bem no... O Five Fingers que você tem é o plano, né? O que eu digo, não tem drop ali, né? Não tem drop nenhum. É que nem correr de pé descalço, só que protege o pé. Exatamente. Né? Então, isso depende de pessoa para pessoa. E por isso que exige muito autoconhecimento individual, exato, né? Autoconhecimento individual esse até é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque eu vejo assim, claro, a minha experiência de treinador, né, não é tão extensa quanto de o próprio Rodrigo, mas esse ganho de autoconhecimento, ele é muito demorado. Né? Então, assim, hoje a tecnologia ela tá para ajudar, mas ela pode trazer também assim alguns riscos à nossa saúde, né? Ficar dependente do relógio, dependente, se não for tênis de placa para me dar propulsão. Então assim, eu tô dentro da ciência, tu tá dentro da ciência, o Maurício está se interessando horrores, né? A gente tem visto assim, olha, o tênis, vamos pegar o exemplo do tênis que é o que tá na moda. Tal tênis, X tênis, ele não vai servir para todo mundo. Não vai servir. Vai ser bons para uns, não vai ser bons para outros, né? Então, assim, claro que o comércio, ele quer vender. Mas, assim, a pergunta é, vale a tua saúde? E também entra aí a parte de nutrição. O que eu mais vejo? Pessoal, assim, um cara que tá ali, quer perder peso, gordinho, mochila de hidratação com maltodestrina, isso, aquilo, para correr 5 quilômetros. Gente, né? Então, como triatleta e de Ironman, com uma baita experiência, tu deve ter cansado de receber, antes de se tornar educador físico, cansado de receber pedidos
de sugestão. Ai, que tênis tu usa? O que tu acha que eu devo comer? Nossa, Não, mas- A minha mas resposta é quer assim, ver. eu não sou educadora física, não sou nutricionista. Nossa. Não sou fisioterapeuta. Fala com um profissional de educação física. Fala com um nutricionista. É. Fala, então, isso que eu tô falando aqui, não, porque eu não posso dizer que. Para mim, o que que serve? Para mim, Ana, a balinha de banana, uma aguinha de vez em quando. Em prova longa, eu até levo gel, mas em treino não. Até deveria levar para me adaptar, porque daí vai chegar na prova longa, é importante eu estar acostumada. Nas maratonas, não toma gel também? Não, então, aí É. para meia maratona e maratona eu levo. Ah, tá. Aí ali pelo Mas leva e quilômetro, toma? meia Porque tem maratona. gente que só leva. Não, meia maratona, eu levo o gelzinho. aí eu Termina a prova com todos os 10 Levei. né? Prontinho. Levei eles. Não tomei nem. Não, numa prova de 21, por exemplo. Eu fiz uma prova de 30 agora na praia, né? É. Tinha feito ano passado. Ano passado eu errei o percurso, fiz 33, esse ano fiz 30. Aí eu levo gel. Aí lá no quilômetro 15, numa meia, Faz né? uma 15 reposição. eu tomo meio. Aí lá no quilômetro 19, numa prova de 21, eu tomo o resto. Outra coisa que eu faço, eu tô sempre fazendo cálculo. Não de ritmo, mas assim, quando ou outros cálculos. E principalmente quando eu começo a cansar. Se eu não consigo mais fazer cálculo na cabeça, eu tenho uma coisa com matemática, é porque tá faltando glicose. Aí eu tomo gel. Se eu não consigo, eu penso assim, não, faltam tanto, é de 21, eu tô no quilômetro 16,5, então tá faltando 4,5, não é 4,5, não é 5,5, não, faltam 6. Parei, falta açúcar. E faz todo sentido, porque o músculo, quanto ao seu glicogênio, ao seu açúcar, ele é extremamente egoísta. Ele não Sim, ele tá cede reservando pra ele. uma mínima grama. Ele não. O cérebro tá se faltando. acaba, Te primeiro vira, ao fígado, pega do o fígado, cérebro. pega de onde tu quiser, daqui tu não vai tirar. Então, assim, faz todo sentido, né? Claro, não vamos falar de fisiologia aqui Sim. e rota metabólica, não é essa a ideia. Mas a gente sabe, assim, que o corpo ele tem estratégias, né, para manter o teu cérebro nutrido, porque tu tem que estar atento ao que tu tá fazendo. O cérebro tem ele que dá os comandos todos. Então, assim, faz todo sentido quando tu diz assim, poxa, se o meu raciocínio tá falhando numa tomada de decisão ou num cálculo simples de matemática, é porque tá faltando combustível. É. Isso é a pura verdade. E que bom que tu falou nisso, né? Porque as pessoas parece que às vezes não acreditam nisso. Tá? Não acreditam. E isso de demora muito tempo, autoconhecimento. Eu sempre fui muito contra suplemento, né? Eventualmente tomava um whey aqui, uma coisa ali, já tomei os BCA. Aí lá pensando, não quero tomar mais nada. Só que muita dor no quadril, muita dor. Aí um tio meu que é médico disse assim, toma de malato de magnésio se tá com dor muscular, qualquer coisa assim. Né? Tava uma época com a ferritina meio baixa e tomei o citoneurin, ali, B12, aquela coisa toda, também suplementação com ferro. Aí ele falou do dimalato de magnésio, comecei a tomar. As minhas dores sumiram. E é aquela coisa também que às vezes a gente tem, né? Dá aquela subidinha na escada e formiga um pouco a perna. Comecei a tomar creatina, foi outra coisa que mudou a minha vida. Eu não ia estar sentada aqui com vocês esse tempo todo, um ano atrás. Eu ia estar o tempo todo assim, de dor. Então, atribuo ao dimalato e a creatina, que foram duas coisas, e é o que eu tomo. Então, não tomo whey durante a corrida. Eu não evito. Eu só não tenho o hábito, não tenho o costume. Uma coisa é certa, se sentiu sede, já é tarde. Né? Então é importante sempre. Outra coisa que a água ajuda é na cabeça. Às vezes, mais durante a prova, mais para refrescar do que para beber. Refrescar, exatamente. As condições, a gente tem sempre que levar em consideração todas as variáveis que podem interferir no teu desempenho como corredor, praticante, enfim. Calor, frio, suplementação, nível de treinamento, descanso. Descanso, uma das coisas que é fundamental. E, obviamente, assim, eu vou fazer voz ao que tu acabaste de falar. Eu acho que todos os profissionais envolvidos, né, na preparação de um indivíduo para correr, não, eu falei um indivíduo, não falei um atleta de ponto, não, um indivíduo, eles têm que ter, assim, uma conversa comum. Né? Porque não adianta tu ir no nutricionista e aí eu, como profissional de nutrição, não entendo nada de nutrição. Não, isso tá errado. Sim. Ou daqui a pouco o fisioterapeuta... Entender qual que é o objetivo daquele aluno. Exatamente. Então, assim, todas as demandas têm que ser atendidas pelos profissionais que estão atendendo aquele indivíduo.
né? E eu sempre parto do princípio, eu gosto disso, mesmo às vezes a gente sabendo que não vai dar certo, que aquele profissional que está te atendendo está fazendo a coisa certa. A gente sempre espera isso, né? Mas enfim, então, essa relação ela tem que existir. E outra coisa que daí parte da pessoa é qual que é o objetivo dela? Vai fazer diferença ela reduzir 2 minutos no tempo dela? Para que ela está correndo? Porque ela quer ser o Usain Bolt, né? Ou quer ser o Vanderlei Cordeiro de Lima, ou porque ela quer manter a sua saúde física e mental. Então, daqui a pouquinho, vai lá, compra, sei lá, quantas coisas que está sobrecarregando o rim, o fígado, o não sei o quê, que vai melhorar ali 1 minuto, que não vai fazer diferença na vida dela. Então, não estou dizendo que a nutrição esportiva não é válida. É extremamente válida, principalmente para atletas profissionais, de elite, de ponta, porque aí sim vai fazer uma diferença. Aquele padrão não é que vá, mas pode fazer uma diferença. Esses dias o marido de uma colega minha, ela falou, que ela corre, porque eu também corro, tal. Tô até a fim de comprar um tênis, eu acho que eu vou comprar tal tênis. Mas pra quê? Era tênis de placa. Mas pra quê? Tá, sei lá, 2.000, não sei quantos reais. Mas pra quê? Tu compete? Não, eu corro assim por conta própria no Parcão, no Rio de Janeiro, tá? E corre há muitos anos, e pelo jeito corre bem, mas não participa de prova. Não sei o que. Cara, não precisa investir 2.000 reais num tênis. Tem tênis nacional bom, que não precisa ser de placa. Ou relativizaram também. Então a mesma coisa. Eu, por exemplo, né? Eu não vivo sem café. Eu acordo cedo, tomo a minha moquinha pequenininha, 2 xicrinhas de café expresso, deu. 9 da manhã, 10 da manhã, não tomo mais café ao longo do dia. Por quê? Porque ao longo dos anos eu sei que a cafeína acaba com o meu sono. Então, depois das 10, 11 da manhã, esquece café. Sabendo disso, eu nunca arrisquei tomar uma cápsula de cafeína. Eu morro de medo de ter uma taquicardia. Já tomei os géisinhos, tem alguns que tem cafeína, mas quando tem as feiras aí de corrida, sei que é cafeína. Não, tá louco, se eu tiver um treco... Tu sabe, teu polimorfismo, sabe se tu é metabolizadora rápida ou lenta? Eu não sei, da cafeína eu não sei. Aliás, mas tem, no meu 23andMe tem, então. Porque eu tenho, em relação ao café, eu tenho consumidor leve de cafeína, baixo consumo de cafeína. Então, provavelmente seja uma metabolizadora lenta. Eu tenho que te passar lá os meus dados brutos, do sequenciamento do meu... Me passa, porque eu e o Nelson, né? Sim. Acho que o Nelson foi teu colega, não foi? Foi de Barra. O Nelson foi meu orientador. Além de ser meu amigo, é meu orientador. A gente corredor também. Estamos escrevendo. O Nelson não corria na faculdade. A gente tá assim... Pois quando tu falaste assim, não, que eu voltava da URGS, lá do campus, correndo, o Nelson tem esse hábito de voltar correndo. O Nelson era gordinho, né? Não tinha nenhum perfil de atleta. Hoje em dia é um baita corredor. Ele é o Maurício, ele é um cara que a gente tem que convidar para trazer aqui um dia. Ele, nossa, além assim de entender de corrida, ele entende de tudo um pouco, assim, e é uma conversa agradável demais, né? Mas enfim, a gente está hoje com a Ana aqui, né? Doutora Ana Gorini. Eu tenho mais uma pergunta para fazer, mas antes... Pode ser a nossa pergunta de encerrar, porque o papo aqui tá tão bom que eu ficaria aqui mais, acho que até o final da noite conversando com vocês. Mas eu vou fazer a pergunta e antes de você responder, eu vou pedir só um intervalo, porque a gente tem duas sessões aqui para entregar, vamos dizer, para o nosso público também. Mas eu vi assim que tu não cria desafios, pelo que eu vi até então, né? Mas a pergunta é um pouco em cima disso, assim, quais são os próximos desafios e objetivos que tu tem? Se tu já tem algo planejado ou deixa assim, mais ou menos como foi em Nova York, deixa acontecer ao acaso. Mas antes disso, agradecer aos nossos dois patrocinadores, duas marcas que estão aqui conosco nesse projeto do A Orla Podcast. Então, agradecer a Companhia dos Cavalos, com o Rodrigo, Léo, Kaká e toda a equipe aí da Companhia dos Cavalos. Obrigado por estar aí junto com nós. E também ao pessoal da Suporte, da fisioterapia da Suporte. A Suporte está em novo endereço, na Avenida Goethe 47. Centro novo, totalmente... dispostos e disponíveis para atender a quem precisar. Então, muito obrigado, Fabrício, Matheus, toda a equipe lá da Suporte e também ao pessoal da Companhia dos Cavalos.
Um outro item antes de passar para você e para sua resposta, Ana, é um momento de reflexão que a gente traz. E o de hoje acredito que se encaixa aí ao que a gente vem conversando. Eu gostei muito do que tu escreveu ali. Não foi eu, né? Não, da citação que tu estás fazendo ali. Da citação que tu estás fazendo Quem ali. escreveu foi o Mário Quintana, e uma certa vez ele escreveu assim: a vida é um deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. 666 de Mário Quintana. Casa muito com o que a gente falou. Muito. Eu acredito que... Eu ia correr. Eu escolhi antes da gente conversar, só o Quevedo mandou alguns dados para mim, para a gente fazer o estudo, eu escolhi, é um momento que a gente faz aqui de reflexão, mas acredito que encaixou bem em tudo que a gente conversou, assim, para dar uma resumida, uma sumarizada em tudo. E volto com a pergunta, então. Quais são aí os próximos desafios e objetivos que a doutora Ana tem? Então, às vezes eu fico naquela coisa sem muitas ideias. Qual vai ser a próxima prova? Não sei. Aí o meu namorado, fotógrafo da Foco Radical, cansou de acontecer nos últimos 2, 3 anos, na quarta, quinta-feira. Eu vou fotografar a prova tal, te inscrevi no sábado. Tipo, a prova no sábado. Na quarta ele me avisa que não é ganhar sábado. inscrição assim. Te inscrevi, tu topa? Já tá inscrita. Então foram várias ali em Santa Catarina, várias que foi assim. A do Havaí também. Esqueci de te dizer, eu inscrevi a gente para essa prova da Havaí. Então vamos lá. E a minha última maratona... Deve ser bom de ganhar uma inscrição assim, né? Eu sou suspeito. Vou falar muito. A minha última maratona foi a de Nova York, que foi a minha melhor, né? A minha única sub-3. E eu, depois daquilo, eu fiquei, não vou mais correr maratona. Não vou. Porque é aquela coisa de competir consigo mesmo, né? E eu tava com 39, tinha recém feito 39. Daqui para frente vai ser só lomba abaixo, não na corrida que facilita, mas sim na vida, né? Então, impossível fazer um tempo desses, não quero me decepcionar comigo mesmo. E aí nunca mais fiz maratona. Aí tá. E agora, algumas coisas eu tenho a ideia, assim, muito de repente, quando eu resolvi correr o Desafrio em Urubici, foi porque eu tinha ido de férias, mochilão, sozinha, 18 dias para Patagônia, e quando eu vi, eu tava correndo lá 40 quilômetros por dia, naquelas montanhas lá, Torres del Paine, isso e aquilo. Aí eu, quer saber, vou correr esse tal de Desafrio, né? Já que aqui eu tô correndo 40 e poucos, me divertindo, tá. E aí agora eu fui de carro até Bariloche, e aí também tava lá em Mendonça um dia, e o Sander disse assim, porque o Aconcagua é bem pertinho. Sério? Vamos pra lá, tem trilha, e ele já tinha ido. Tem, eu nunca fiz, mas tem. Então vamos. Aí eu peguei o carro, a gente foi, são 180 quilômetros, a quase 3 horas aquela estrada. Saímos de manhã cedo e fizemos lá, sei lá, uns 20 e poucos quilômetros de trilha. Voltamos, aí outro dia eu fui correr não sei aonde. Aí teve outro dia que foi em Bariloche, pegamos lá também uma trilha para caminhar. Tava caminhando, tava com calço, nem tava com tênis apropriado, nem nada. Aí depois de 1 quilômetro assim caminhando, não dava mais. Aí comecei a dar uns trotes. Ele, vai, já entendi, vai. Aí eu peguei e fui correndo. Depois ele acabou me alcançando e a gente fez a tal de trilha do Refúgio Frei correndo. Aí no dia seguinte, mais outra trilha, eu disse assim, olha só, tô pensando em fazer uma prova diferente esse ano, alguma coisa longa. Não sei se de repente desafio de novo, nem sei se ainda tem a prova. Vou fazer a volta à ilha já com a equipe que eu fiz ano passado e no ano anterior, do Arthur Kautzmann, já tinha combinado com ele. Arthur foi meu colega de colégio. Olha só, ele me convidou A volta à ilha é aquela... É a volta dentro de Santa Catarina lá. Eu fiz a quarta volta à ilha. Fiz de dupla 2 vezes ela. Conheço. Fiz uma vez com o Rodrigo e outra vez com o falecido Thiago Melo. Sim, da TTT. Isso, das duas oportunidades, fui vice-campeão. Eu encontrei a Rovana na segunda-feira do Carnaval e disse assim, Rovana, bem que a gente podia fazer em dupla, onde ela não tem feminino em dupla. Não tem, não né? Tem. Não tem. Mas aí eu vinha pensando isso e tal, não sei o quê, aí semana passada, retrasada, eu tava ali, eu acho que o Tião Moreira
o Tião lá da fotógrafo, né, de São Paulo. Acho que ele que botou no Instagram, compartilhou comigo alguma coisa da Maratona de Porto Alegre. Aí eu assim, quer saber? Minha casa, né? Faz 10 anos que eu não corro uma maratona. Aqui em Porto Alegre não me lembro qual foi a última vez. A última vez eu ainda subi no pódio com a Dani Santa Rosa. Ela ficou em sétimo, eu em oitava, alguma coisa. A outra tem que chamar aí. Aí e dava até o 10º na geral. E a gente ainda pegou na geral. Aí eu assim, quer saber? Escrever. Escrevi lá pro Paulo Silva. Ei, Paulo, não sei o que, eu tô a fim de correr a maratona. Ai, vai lá, tal. Aí me inscrevi. Então, meu próximo desafio é esse. Tem antes disso a Volta à Ilha. Mas resolvi, semana passada, vou fazer a maratona. Aí ontem alguém assim, tu já tá treinando? Treinando eu não tô, mas eu tô correndo, né? Parada eu nunca tô. Tem 10 semanas aí pra conseguir correndo. E muita gente pergunta assim, tu parou? Não, eu não participo de prova, mas não significa que eu não esteja correndo. Então, assim, né? Eu vou pra Volta à Ilha. A Volta à Ilha é quarteto daí, no caso? Não, tem octeto, dupla. O nosso é competitivo. Não, E o dupla competitivo é o octeto. É o Misto. Não é misto, daí no caso da anemia. Ano retrasado a gente ficou em terceiro, ano passado em segundo. Vamos ver esse ano como é que a gente vai, no misto. Né? Essa prova eu sou fãzaço dela. A última vez que eu participei foi dupla. Mas eu acho que eu corri 2 anos ou 3 anos seguidos com o pessoal da Sojipa, lá com o Léo Ribas, né? Sim. Que eu treinava lá, né? Companhia dos Cavalos eu corri, a gente ganhou nunca competitivo, né? Sempre na participação, que é até 12 atletas, né? Que é na competitivo só nas duplas, uma vez com o Rodrigo e outra vez com o Thiago. Mas eu tenho muita vontade de correr de novo. O nosso feminino ganhou da Companhia dos Cavalos. Eu acho eu já escutei a história dessas da essa dupla, prova dessa da feminino. Eu corri a quarta Volta à Ilha, demais, cara. 1999. Tinha que correr literalmente com bastão, passava um bastão. Sim. Tinha que apresentar ali a identidade, enfim. Na época, a minha identidade, eu tinha cabelo curto, e na prova eu tinha cabelo comprido, e o cara me olhava. Bom, e eu fiz o último trecho, eu que fechei a prova, ele pegava lá do topo da Lagoa da Conceição e terminava na UFSC, lá embaixo. Então, descia toda a estrada ali da Lagoa da Conceição, descia em direção à UFSC, e terminava, fazia uma volta ainda na pista e terminava dentro do ginásio. 1999, isso. Mas, então tem esse desafio, não, compromisso que eu tenho. Aí eu viajo, negócio dos treinos, né? Dia 30 de abril, a prova é dia 26 da Volta à Ilha. Dia 30 de abril, eu viajo a trabalho para a Colômbia, uma missão científica que eu tenho, até dia 17 de abril. 17 de maio. Vai então, treinar na altitude? Eu volto dia 17 de maio. Meu aniversário é 3 de junho. O meu e do meu irmão, a gente sempre comemora. E depois de 5 dias é a maratona. Então eu digo assim, se eu terminar caminhando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Claro. Eu quero dizer assim, corri 42 quilômetros, ou caminhei um trecho. Né? Como eu digo, maratona é maratona, a gente nunca sabe. Eu já vi atletas de ponta, etíopes aqui, faltando 4 quilômetros para terminar caminhando. 2014 teve uma história, essa coisa de nunca planejado. Maratona de 2015. Estava eu treinando para Urubici, faltava uma semana para Urubici, 2 semanas para Urubici. Todo sábado lá ia eu correr trilha. Chegou no sábado, véspera da maratona. Eu acordei ali 4 e pouco para ir para as trilhas. Mensagem do Rodrigo Cleimar. Oi, Aninha, tem um convite, um convite para te fazer. Topa fazer uma dupla amanhã na maratona? Correr os 21 numa dupla amanhã da maratona? Rodrigo, tô saindo para um treino. Não, assim, assado, tu já correu muita trilha esse ano. Treina amanhã no plano, faz a meia da maratona, na véspera. Ele tinha 2 atletas, um tinha se machucado, tinha avisado o outro que não ia correr, e aí eu ia correr com esse outro. Aí esse outro, como tinha sido avisado, acertou lá um outro compromisso com a família, também não ia correr. E aí eu deixei de treinar e o Rodrigo ali pelas 8 da manhã, não, agora tô tendo que ver outra dupla para ti e tal. Consegui um outro cara para correr comigo. E lá fomos nós, então, na véspera, né, se acertar para no domingo tá lá de manhã cedo. E as mulheres largavam junto, a meia maratona largava junto com o pelotão. Não, como é que foi?
Largava o pelotão feminino da maratona, depois largava a elite da maratona e a meia maratona. Uma coisa assim. Não me lembro de jeito. Só sei que eu tava esperando o cara me entregar, que me entregou bem. Me entregou com 1,16 a meia. Nossa. Eu tava esperando ele chegar e passou, a mulherada da maratona passou. Beleza. E aí ele me entregou e eu fui. E fui e comecei a alcançar as mulheres da maratona. Só que elas estavam correndo maratona. Só que e isso era elite. E eu tava na meia, eu tava correndo bem. E aí eu fui passando. Quando chegou ali na altura do Beira-Rio, o batedor, eu tinha passado, eu não sabia, era a segunda colocada. A primeira já tinha chegado e era uma queniana. Só que o cara achou que eu tivesse na maratona e ele deixou a coitada para trás e veio comigo. Me acompanhando. E aí naquela chegada lá no Barra, todo mundo vibrando, então achando que eu fosse a segunda colocada da Maratona Internacional. E eu fazia assim, dizendo que eu estava em dupla. Que não é. E eles. Sim, tu é a segunda. Tu é a segunda. Isso claro. Aí, eu não. Eu ria. Tô no revezamento. Gente, eu digo, melhor do que ser a segunda colocada é tu fazer 21 e todo mundo achar que tu é a segunda colocada da maratona, né? E coitada da queniana ficou lá sem batedora para acompanhar. Então, algumas histórias divertidas ao longo desses 30 e... Comecei em 93, então, né? Faz a conta aí. Bastante tempo. 32 anos de corrida. Que bom. Eu só tenho a agradecer. Da minha parte... Eu que agradeço a paciência histórias. Também para ouvir falar tanto. Não, como eu disse, poderia ficar o resto da noite ouvindo. Assim, eu que te conheço há bastante tempo, né? A ideia de trazer, assim... eu queria, assim, a forma, né? Não vamos esconder isso, né? Eu e o Maurício, a gente planeja, né? O Maurício tem as coisas do planejamento e eu vou aqui captando e vou dando as ideias e tentando fazer com que a liga tenha dado certo, e muito certo. Né? Eu agradeço ao meu amigo, né? Mas assim, quando ele falou ontem assim, não, a gente vai cancelar porque Vedo tá doente. Não, nós não vamos cancelar, não. Eu tenho quem trazer. Isso ainda tá no programa ou já terminou? Não, a gente ainda tá no programa. Ainda tá, então tá. Então, eu acho assim, né, é importante porque a gente fica falando muito de si, né, e esquece que tem um público ouvindo e que se interessa de repente por determinadas coisas. Eu acho que a mensagem em geral que tem que ficar, né? Que eu acho importante ficar, já que o assunto principal aqui é a corrida. Que a corrida é o esporte que eu entendo, né, ao meu ver, mais democrático. Como a gente falou, não precisa de ter um perfil, pode ser alto, baixo, gordo, magro, ter alguma deficiência. A gente vê o pessoal aí do Sexto Sentido, que eu acho demais o projeto deles. Então é extremamente democrático, qualquer pessoa pode correr. Qualquer pessoa, hoje em dia tem os profissionais de saúde para te orientar melhor, tem, mas mesmo sem ter um profissional de educação física o tempo todo ali, tem tanto acesso a blogs, a sites, e o autoconhecimento eu acho que é o melhor professor, né? Ajuda muito, ajuda bastante. Ajuda bastante, não é o único, mas assim, ajuda muito. Tu ver isso e ver qual é o teu objetivo e ver o que realmente serve para ti. Tu não precisa correr, não gosta de correr, então não precisa entrar na onda da corrida se prefere outro esporte, né? Mas se gosta e tem interesse, tem a faca e o queijo na mão, né? O importante é estar em movimento. Tá em movimento. O importante é estar em movimento. E aí, então, assim, né, eu fico muito feliz que tu tenha aceitado, né? Eu acho que foi rico demais. Eu tenho certeza que se a gente começasse a puxar outras linhas que tu ia, né, dando corda, tu ia falar até não poder mais. Mas, né, uma coisa que a gente preconiza nesse programa é trazer as pessoas de volta para cá. Então, tu pode ter certeza que não vai ser a primeira e última vez que tu estarás nessa mesa aqui com a gente. Vai ser a última. Parabéns vocês aí por essa iniciativa. E vai ter muita gente muito interessante para vocês entrevistarem aqui, né? Estamos com falamos alguns aqui. Puxa, a régua tá alta, a gente tá assim, o Maurício tá, essa régua tá alta e... tem muita gente com história das muito antigas, das muito das antigas também, é divertido. Bem então, legal. Sucesso para vocês. Obrigado, Ana, mais uma vez. Boa corrida a todos, né? Boa corrida a todos.
Sangue nos olhos e faca nos dentes. Galera, obrigado Sebo mais uma nas vez a canelas. todos que nos acompanham, tá? Em breve esse episódio vai estar nas redes, vai estar nas plataformas, tá? Então, quem tá ali no YouTube, Spotify, qual o nome, qual outra que a gente tá mesmo? Apple Maurício? Podcast, Apple todos os agregadores aí de Isso, né? distribuição. Coloca escutem. lá né, a sinetinha, lembra que tem o podcast da Orla. Comente, Comente, nos dê critique, feedbacks. A gente está aqui para por favor. aprender muita coisa. Nós somos novos, né, nessa jogada, mas a gente quer que vocês participem também, certo? Isso aí. Maurício, obrigado. Ana, Obrigado, obrigado. obrigado, Valeu. Ana. Obrigada, abraço a todos.